Professora Maria Pereira, nós conversamos e exaltamos essa prova, né, no momento aí anterior, mas eu gostaria de perguntar a você, alguma questão ou algumas questões que você destacaria assim como questões de excelência nessa prova? Professor, eu destacaria duas. Ótimo. Eu destacaria a 11ª. Ela tratava de quê? Sobre a questão do recurso, retomada do termo, ou seja, para você encontrar a resposta correta, você teria que voltar ao texto. Então, eles tiravam trechos do texto e que tinha palavras que você tinha que voltar. Então, por exemplo, na afirmativa 1, você tinha o bambolê teve a mesma sorte. Então, sorte, você teria que retomar. Né? Achei esse termo perfeito, é um recurso referencial, né? Muito interessante. Também na 2.2, aí você tinha o pronome outras, né? Que retomava. Também no 4.4, centenas deles. Aí você deles, né? Fazia você retomar o texto. Perfeito. Eu destaco essa 11ª. E outra questão também? Outra, professor. A 16ª. A que fechou a prova? A que fechou a prova, professor, sobre lexicogramática. Ah, que bom. Né? Então trazia, por exemplo, o verbo parecer. Né? Então ele jogava com o verbo parecer duas informações importantes do verbo parecer. Outra questão, a ordem de colocação das palavras. Né? Outra sobre a questão do emprego da vírgula. Né? Se era quantos assuntos, quantos assuntos presentes numa mesma questão. Exatamente. Outra também ainda nessa questão sobre o sentido figurado, o sentido literal da palavra, ou seja, é um aspecto léxico-gramatical que o aluno precisa, o vestibulando precisa refletir, né? Analisar, não é somente o conhecimento da teoria, né, professor? E o que eu acho interessante, Maria, que nesse tipo de questão é toda uma vida escolar que está sendo avaliada, não é? Com certeza. Não é uma regra gramatical, não é como se dizia outrora, não é uma casca de banana ali acolá que se põe, não. É toda a sua formação, não é? É toda a sua escolaridade que ali está sendo posta à mostra. Então, realmente, você vê que uma prova dessa, ela realmente vai selecionar os melhores. Com certeza. Não é? Aqueles que tiveram sua vida escolar efetivamente dedicada ao estudo, e a gente percebe como essa prova vai levar a isso. Eu diria que a prova de literatura também. Foi, não professor? Foi uma prova de uma diversificação muito boa, marcante. Começava com uma questão com um poema de Gregório de Matos. O Boca do Inferno. O próprio. E pois cronista sou. E é um verso final que é maravilhoso. Ele diz assim: mas amo por amar, que é liberdade. Não é? Você vê um verso interessante, parece de um autor contemporâneo, esse último verso que ele põe aqui. E destaca a questão, esse aspecto do Boca do Inferno, a questão da poesia satírica, não é? Coloca-o dentro da estética barroca. Então, uma questão muito boa essa primeira. A segunda já puxa o romantismo brasileiro. O subjetivismo, a liberdade. Os poetas do mal do século, colocando também a Álvares questão da poesia indianista com Gonçalves Dias. A questão 3 é interessante, porque na questão 3 eles retomam o arcadismo, mas não puramente o arcadismo. Faz um diálogo entre um texto de Tomás Antônio Gonzaga e um de Cruz de Souza. Então, simbolista. Interessante, eles fazem um diálogo entre um contraponto, diálogo, não é? Dentro de uma tradição artístico-literária muito interessante entre Cruz de Souza, aquele soneto de um refinamento marcante, e um trecho do Marília de Disseu de Gonzaga. Aí depois vem autores consagrados dentro do realismo naturalismo brasileiro, de Assis, Machado Aloysio. E pega a valorização nessa prova, foi muito interessante, do pré-modernismo. Que legal. Evidenciando o pré-modernismo não como um movimento que não foi, mas como um momento, um período de transição entre o novo e o velho conviveram. Porque foram as primeiras manifestações, né, do século XX. Aqui você tem as primeiras insinuações, um Lima Barreto, né, aprofundando a questão social, abrindo mais a linguagem, quebrando ruptura, o formalismo, né? rompendo com a linguagem mais formal. E interessante, na questão seguinte, aí vem Alencar, Machado de Assis, Mário de Andrade e um quadro de Cavalcante. Aí você vê Alencar, romantismo,
Machado de Assis, realista. Exatamente. E Mário de Andrade lá como grande referência do modernismo. E de Cavalcante nas artes plásticas como aqui referência também da questão da miscigenação. Da mistura das raças. A questão dos fundamentos da nacionalidade, que aqui também estão muito bem colocados. Vem Monteiro Lobato também com a questão, vejam como a fase do pré-modernismo foi muito explorada, né? Não é? E uma questão só, uma especificamente sobre Lobato e outra sobre Euclides da Cunha, destacando toda a composição dos sertões. Depois, aí começa da metade da prova para lá, da 8ª à 16ª, aí nós temos a presença marcante do século XX. Modernismo. Né? Modernismo, e aí com todos os tempos do modernismo. Primeira fase. Uma questão sobre Oswaldo de Andrade, muito interessante, dos cadernos do poeta, não é do aluno Oswaldo de Andrade, do aluno de poesia Oswaldo de Andrade. Uma questão muito boa também, a questão número 9. Evidenciando a questão da identidade nacional, coloca um quadro conhecidíssimo de Tarsila, Operários, não é? E um trecho do Macunaíma de Mário de Andrade. Muito bom. A questão da identidade nacional sempre presente e como um ponto forte dentro do modernismo brasileiro. Depois vem a questão do regionalismo, uma questão aí vem, com o 15, vem Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz com o 15. Depois Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Com Morte e Vida Severina. E Drummond, com um poema muito conhecido, Somem Canivetes, não é, fazendo um diálogo, estabelecendo um diálogo também entre os dois poemas, quanto à temática, quanto aos recursos muito boa estilísticos, prova. Muito boa, de uma diversidade, premiando o aluno que estudou, né, percorreu o programa essas manifestações todo. Literárias, né? E uma questão aqui também sobre Ariano, não é? Colocando aqui o Alto da Compadecida. E eu gostei foi dessa questão 13, que é um poema de Paulo Leminski. Contemporâneo. Houve a reedição dos poemas de Paulo Leminski, foi o livro mais vendido este semestre. Não é? O livro de poesias mais vendido foi essa reedição dos livros. Mas ele é muito bom, né, professor? E o poema é extraordinário, porque é assim, ainda vão me matar numa rua. Quando descobrirem, principalmente, que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade. Olha o tom crítico, né? Irônico, muito forte. Muito bom ele. E dentro de uma visão, é aquela história, um poema lírico, não é? Mas que traz uma densidade crítica muito marcante, forte, como acontece com o Paulo Leminski. E 14, a questão 14, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Não podiam faltar, né? Não é? E as duas últimas questões, trazendo a literatura portuguesa. A questão 15 sobre o livro Mensagem, de Fernando Pessoa, os heterônimos, né? E a questão 16, fazendo um diálogo, estabelecendo um diálogo entre dois grandes ficcionistas portugueses, essa de Queiroz e José Saramago. Fecharam com chave de ouro. Divinamente, né? Uma prova que não foi assim dada, não foi tão simples. Era necessário que o aluno percorresse toda a programação. Mas tenho certeza, quem estudou com afinco vai obter um excelente resultado nessa prova. Bom, por hoje chega, né? Amanhã tem mais. E como dizia minha avó, tem mais e melhor, não é? Tchau, gente. Boa noite e até amanhã.